Fala aí, caçadores de recompensa, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Tales of the Underworld, dessa vez do quarto episódio, The Good Life, A Vida Boa. Esse episódio inicia o arco do Cad Bane e ele se passa aproximadamente entre 62 BBY e 33 BBY, ou seja, é antes da trilogia prequel, beleza? Vamos lá. O episódio se inicia no planeta Duros, pois é, sem, sem duplo sentido, gente. O nome da espécie realmente é essa, Duro. E aí tem uma cidade movimentada e vemos essas duas crianças aqui. Essa mais com o tom de pele um pouco mais esverdeado, que é o Nero. E essa com um tom mais azulado, que é o Colby. E aí eles estão correndo, passando por um monte de pedestres. Eles acabam vendo uma bandeja de frutas vermelhas, eles catam comida do lixo, vem noticiário na TV de uma guerra de gangues que está acontecendo na cidade. Eles vasculham mais lata de lixo, tocam em uma máquina, acabam esbarrando em uma outra criança da mesma espécie chamada Blick. Porém, os pais do Blick, né, dizem: não, se afasta desses garotos e tal, eles são ratos de rua. E aí, o Colby leva o Nero até uma lojinha de esquina e eles ficam observando algumas frutas pela vitrine, mas são notados pelo vendedor, que é um Aqualish, dizendo, enxotando eles dali: ô, show, criança, sai. Então eles vão correndo até um beco que fica do lado, né, dessa mercearia, desse mercadinho de esquina, e acabam encontrando uma fruta cilíndrica verde numa lata de lixo e partem para dividir. Só que depois a porta dos fundos se abre e vemos um Rodiano sendo expulso por um homem adulto, né, um Duros, junto de uma Twi'lek. Ele é como se fosse o dono do local, esse cara aqui. E aí quando ele vê as crianças, ele diz: ah, sumam daqui, seus pirralhos. E quando ele jogou o Rodiano pra fora, ele diz: ó, você não volta até ter quitado as suas dívidas, tá bom? Senão você vai ver. E aí o Nero e o Colby ficam rindo, fugindo do beco. E eles acabam esbarrando nesse outro Duros aqui. Não é o Cad Bane. Não é o Cad Bane. É parecido, mas não é ele. E aí, beleza. Passam algumas horas e os dois garotos ainda estão vasculhando as latas de lixo, procurando comida, e acabam avistando um droide de protocolo RA-7 que se chama CB, ou então CB. Ele está carregando algumas frutas numa sacola de compras. Eles esbarram nele e fingem que estão ajudando. Eles ficam: ó, essa é sua fruta, essa é sua fruta. Não, essa é minha, essa é sua. E aí eles acabam roubando algumas frutas. Só que eles não percebem que foram vistos por aquele cara de chapéu. E eles voltam para um beco, começam a comer as frutas roubadas. Esse cara se aproxima dos dois, eles ficam assustados, mas eles dizem: não, relaxa, eu não sou um policial, tá bom? Eu gostei do que vocês fizeram, tomem isso aqui. E ele dá uma moeda para os dois e fala que isso é um investimento. Pelo que eles fizeram. Eles ficam confusos, mas agradecem. O cara some. E de noite eles estão vagando pela rua enquanto decidem o que vão fazer com essa moeda. Entram lá na mercearia e ficam olhando, procurando coisas para poder comprar. Enquanto são observados pelo vendedor Aqualish, ele fica só de olho nos meninos e tal. Então chega um homem humano mesmo, ele tem cabelo castanho, ele bate numa porta lá na mercearia, uma fresta se abre e aí o chefão do local, ele permite, né, que o cara entre, eles se abraçam e tal, então a porta fecha. Eventualmente, o Colby e o Nero decidem que vão comprar um monte de doces. Eles vão até o balcão, pagam com aquela moeda. O balconista se questiona se eles roubaram, mas eles disseram: não, a gente mereceu, nós merecemos e aqui está. O Aqualish inspeciona a moeda, aceita o pagamento. O Colby e o Nero saem felizes e eles vão até a cobertura de um prédio, num abrigo improvisado que eles têm. Eles são garotos de rua e ficam lá comendo os doces. Eles terminam e acabam jogando fora. O Nero pergunta se o Colby sente falta dos pais, mas o Colby revela que nunca os conheceu de verdade, então não tem muito o que fazer. Eles escutam a sirene da polícia, correm para a beira do telhado e avistam uma perseguição em alta velocidade. Um dos policiais acaba perdendo o controle, bate no prédio e a perseguição continua, enquanto os dois ficam: uou.
No dia seguinte, esse investidor dos duros acaba acordando os moleques dizendo, ó, seguinte, venham comigo. Eles seguem e diz que eles tiveram um gostinho da vida boa. Porém, ele pode dar mais dessas moedas se eles quiserem, ou melhor, 5 vezes mais. O Nero nota que o investidor está com a perna mancando, mas o investidor diz, ó, primeira regra, não façam perguntas. Então ele leva os dois até o outro lado da calçada, aponta para a mercearia, dizendo que não gosta do dono daquele local, porque o que o dono faz ali acaba atrapalhando, interferindo nas operações dele. O Nero questiona o que é que o investidor quer dos dois. Ele, ó, seguinte, eu quero que vocês façam um negócio pra mim, não é nada perigoso e tal, e eu pago 5 vezes mais do que vocês ganharam ontem. O Nero, ele tá preocupado em trabalhar pro homem, mas o Colby, ele vê uma oportunidade e diz, não, nós faremos isso por 10 vezes mais, e vamos dividir. E aí o investidor sorri, vendo o potencial naquele garoto. De noite, aquele humano que frequenta a mercearia, né, ou o negócio escuso atrás dela, retorna pro local, é bem recebido. E aí, o Colby e o Nero ficam fazendo baderna na porta dos fundos, atraindo o chefão pra lá, dizendo, ó, vocês estão incomodando meus clientes e tal. Provavelmente aquilo ali é máfia, é um cassino, alguma coisa ilegal. Enfim, o Colby e o Nero ficam mangando, enquanto uma gangue, usando blaster, se move pelas ruas e se esgueiram para dentro do mercadinho. Começa uma trocação de tiro, a gangue desse investidor acaba roubando esse negócio secreto do empresário, né, desse mafioso Duros, que é um cassino, obviamente. Então, alguns droids alertam que o local está sendo atacado. A gangue do investidor começa a correr, os garotos também correm. Porém, o Nero, ele ainda demora um pouquinho. Por que disso? Porque o mafioso, ele tentou pegar os moleques, mas o investidor apareceu, deu um tiro nele de blaster e o mafioso morreu. Lembrando, o mafioso é esse aqui e o investidor é esse aqui. E aí os dois começam a correr, só que a polícia aparece e tal. E aí, um dos policiais, dos agentes da lei, consegue pegar o Nero, porque o Nero bateu em uma viatura quando eles estavam fugindo. O Colby fica indeciso se ele vai para o furgão desse investidor ou se ele volta para ajudar o amigo que está sendo preso. Mas ele acaba decidindo que vai junto com o investidor. Então, dentro do carro, o Colby, ele recebe as boas-vindas, a família, né, desse investidor, e recebe o pagamento completo, ou seja, a parte dele e a parte do Nero. E assim se encerra o episódio. Bom, gente, foi meio tenso. A gente viu que essa é a história de origem do Cad Bane. Ele antes se chamava Colby, ele tinha um melhor amigo. Só que aí, né, a ganância falou mais alto e ele deixou o melhor amigo pra trás, que foi preso. Esse episódio já começou muito interessante, esse arco, então vamos ver no que vai dar, né? Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fica com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I give you every